Olá, meus queridos, um excelente dia, uma excelente quinta-feira para todos que nos acompanham aqui no nosso canal Bethesda no Vila das Flores, aqui no estado do Ceará. E nós somos muito gratos a Deus por todas as pessoas que têm nos acompanhado, que têm acompanhado a nossa reflexão, que têm nos acompanhado aqui nesse canal, esse lugar de encontro, esse lugar onde nós temos tentado compartilhar um pouco da palavra de Deus de maneira contextualizada. Eu já mando um abraço a todos que nos acompanham, todos os amigos, familiares, todos os nossos queridos e queridos membros de nossa igreja, pessoas queridíssimas que têm nos acompanhado aí ao longo desse tempo. E hoje não poderia ser diferente, eu trago mais uma reflexão para compartilhar com vocês. E dessa vez eu queria usar como base da minha fala, rápida e objetiva como sempre, um filme que estreou aí em 2017, Planeta dos Macacos, A Guerra. Esse filme ele contrapõe humanos e macacos, né? Aqueles que deveriam ter a humanidade dentro de si, que seriam os seres humanos, e aqueles bichos, aqueles animais, os macacos, que seriam apenas portadores de doenças, aqueles que seriam primatas, sem nenhum tipo de inteligência, sem nenhum tipo de humanidade, nenhum traço, né, humano. É interessante esse filme. Obviamente eu não vou contar aqui todos os detalhes do filme, eu queria apenas fazer um recorte de uma cena muito interessante, muito intrigante, inclusive, que é os dois personagens principais, que é o general e o César, que é o macaco. Eles são opostos, são inimigos, se detestam. O general faz põe o César, o macaco, em situações bem difíceis, e em determinado momento do filme, o macaco César está armado e tem a possibilidade de tirar a vida do coronel. E ele, com muita raiva, muito irado, a gente percebe isso nos seus olhos, mas ele decide não fazer. E aqui está a grande questão para mim do filme, porque o filme retrata de maneira muito inteligente que aquele animal, com toda a raiva, com toda a ira do seu coração por tudo que o coronel fez passar, e aquele animal ele conserva, porque no filme os animais são quase humanos, né? Eles falam, têm raciocínio e tudo mais. E no filme, nessa cena, ele demonstra um traço muito importante da humanidade, do ser humano, que é o traço da compaixão. E aí nos coloca diante de uma pergunta muito intrigante, inquietante, que é, na realidade, quem perdeu a humanidade? Foram os homens ou os bichos? E olhando e trazendo isso para nós, contextualizando com as nossas vidas, nós percebemos que de fato esse filme faz um recorte muito interessante da história da nossa humanidade, de como nós, seres humanos, ao longo dos séculos, das décadas, ao longo dos anos, como nós temos perdido traços da nossa humanidade. Basta a gente perceber como muitos de nós tratam, por exemplo, pessoas que pedem alguma ajuda, uma esmola, no sinal ou batendo de casa, de porta em porta. Muitos tratam essas pessoas de maneira ríspida, olhando para eles e dizendo: vocês não querem trabalhar, não querem, para que eu vou dar dinheiro para alguém que não quer trabalhar, que só quer viver de pedir. Como a gente tem visto que as pessoas têm perdido seus traços de humanidade no trânsito, quantas pessoas são mortas, quantas pessoas são atingidas no trânsito, brigas no sinal, né? Pessoas desrespeitam umas às outras por um mínimo de desentendimento, né? Basta um carro cortar a faixa do outro e nós já estamos perdendo a paciência, já estamos prontos para partir para a guerra, para o revide. É impressionante como nós, seres humanos, temos perdido as características daquilo que nos torna humanos. Diversas características, a compaixão,
afetos, o carinho, a paciência. Nós temos ao longo do tempo perdido esses traços esses que compõem a nossa humanidade. O fato é que ao longo dos anos, nós seres humanos temos experimentado um processo de desumanização. E é interessante que quando Deus em Cristo se torna humano, se torna gente, Deus está dizendo para nós que Ele aprova e que Ele tem um carinho pelas nossas vidas. E quando Deus se torna gente, Ele está nos ensinando um caminho de vida, um caminho belo de se perceber e de se viver a vida. E quando Deus em Cristo se torna gente, Ele está nos ensinando o caminho que cada um de nós precisa tomar, o caminho para se humanizar, o caminho para que o Espírito Santo de Deus nos humanize novamente os nossos corações. Diante dessa perda da nossa humanidade, Deus nos convida a passarmos por um processo de humanização. E a esse processo, a palavra de Deus chama de salvação, de novo nascimento, de arrependimento, chame você como chamar. Esse é o processo de Deus, esse é o processo que o Espírito Santo de Deus nos convida a cada um de nós. E é interessante porque na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, lá no Sermão do Monte, Jesus vai dizer que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Que palavra maravilhosa! Que você e eu possamos estender a mão, ser misericordiosos, ser compassivos, que a gente não permita de nenhuma forma que as nossas vidas vão ao longo dos anos perdendo traços daquilo que nos tornam realmente humanos. Que o Espírito Santo de Deus não nos torne anjos, porque Deus não nos chamou para sermos anjos perfeitos, não. Que em meio aos nossos erros, que em meio às nossas dificuldades, que em meio às nossas carências, que o Espírito Santo de Deus encontre lugar em nossos corações para nos tornar humanos, tão humanos quanto Deus em Cristo se tornou. Deus abençoe sua vida, beijo no seu coração, que Jesus possa, juntamente com o Espírito Santo de Deus, encontrar lugar no seu, no meu, nos nossos corações. Fica na paz de Jesus.